Chega a 14 o número de paranaenses chamados para compor grupos temáticos da equipe de transição. Os últimos 6 nomes foram confirmados ontem. A nomeação de todos os integrantes que vão trabalhar no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, foi finalizada ontem. Foram 281 pessoas convocadas para compor 31 diferentes grupos de trabalho e, deste total, 14 são paranaenses. Eles vão participar das discussões e da elaboração de relatórios das mais diferentes áreas para que o governo eleito tenha um diagnóstico da atual situação do país. Além disso, os membros dos grupos temáticos vão elaborar planos de ação e estratégias para o futuro governo. Na tarde de ontem, foram confirmados os nomes da advogada Carol Proner para atuar no grupo de Justiça e Segurança Pública e dos advogados Juliano José Breda, ex-presidente da OAB Paraná, Manuel Caetano Ferreira Filho e Luiz Carlos Rocha como membros da equipe de Transparência, Integridade e Controle. Além deles, também foram incluídos nos trabalhos de transição Robson Sebastião Formica, coordenador nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, na área de Minas e Energia, e Vanderlei Ziger, presidente da União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária, na área de Desenvolvimento Agrário. Os nomeados ontem se juntam a Gleisi Hoffmann, que está à frente da Coordenação de Articulação Política da Transição, Rosângela Lula da Silva, a Janja, que coordena a organização da posse do presidente eleito, Márcia Lopes, convidada para compor o grupo de assistência social, e Aliel Machado, que compõe a equipe de esportes. Também já estão trabalhando em Brasília o deputado NVR no grupo de Planejamento, Orçamento e Gestão, Maria Helena Guarese, da temática de Mulheres, Ricardo Marcelo Fonseca, da equipe de Educação, e Paulo Bernardo, que está atuando com o grupo de Comunicações. Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito e coordenador dessa equipe de transição, falou ontem sobre as ações que os grupos temáticos estão fazendo. É importante destacar o seguinte: o grupo Transição é para cumprir esses 50 dias, esses 45 dias. Com que objetivo? Levantar dados. Nós vamos receber hoje o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, que vai trazer todos os dados, você ter acesso a esses dados, informações, não interromper serviços públicos e obras que estão em execução, ter transparência e prever problemas também. O que vai vencer no começo de janeiro, começo de fevereiro, contratos, enfim, você fazer um mapeamento. Essa é a lógica da transição, por isso ela é regrada até por lei. A questão da formação do Ministério para os próximos 4 anos, aí, no momento adequado, o presidente Lula vai anunciá-los. Também ontem, o presidente em exercício do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, entregou um relatório da Corte sobre algumas áreas de alto risco da administração federal que merecem atenção do novo governo. O documento foi entregue pessoalmente a Geraldo Alckmin. Logo depois da entrega, Bruno Dantas falou sobre esse documento elaborado pelo TCU. Vamos entender. É um relatório que consolida 29 fiscalizações do Tribunal de Contas da União e que nós identificamos riscos por vulnerabilidade à fraude, desperdício, abuso de autoridade, má gestão ou necessidade de mudanças profundas nos objetivos e mesmo na execução dessas políticas públicas. Nós consolidamos informações que vão desde o pagamento de programas sociais até o funcionamento de políticas ambientais, por exemplo, como o combate ao desmatamento. Na conclusão dessa auditoria, certamente nós expediremos recomendações e determinações ao governo. A maioria delas caberá ao governo eleito, que assumirá no dia 1º de janeiro, adotar, no caso de recomendação, caso deseje, no caso de determinação, obrigatoriamente. Outros membros anunciados pela equipe de transição ontem foram os ex-ministros Cátia Abreu, Luiz Carlos Guedes e Neri Geller para a Agricultura. Já na Ciência e Tecnologia foram chamados os ex-ministros da pasta Celso Pancer e Sérgio Machado Rezende. Para a área de comunicação social, a equipe técnica tem, entre outros nomes, André Janones, deputado federal, Manuela Dávila, jornalista e ex-deputada federal, Otávio Costa, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, e Tereza Cruvinel, jornalista. Na Justiça e Segurança Pública, entre outros, foram convocados o delegado da Polícia Federal Andrei Passos Rodrigues, o advogado Cristiano Zanin, o ex-governador do Maranhão Flávio Dino, do PSB, e o advogado Pier Paolo Cruz Bottini.
No meio ambiente, compõe o grupo 3 ex-ministros: Carlos Mink, Isabela Teixeira e Marina Silva. Já para Minas e Energia foram convidados Anderson Adalto, ex-ministro dos Transportes, e Nelson Rubner, que foi ex-secretário executivo e ex-ministro interino de Minas e Energia. Para as relações exteriores, foram confirmados os nomes de Aloysio Nunes Ferreira e Celson Amorim. Os dois já foram ministros dessa pasta. Na saúde, quem foi chamado foram 4 ex-ministros: Alexandre Padilha, Arthur Quioro, Humberto Costa e José Gomes Temporão. Vamos lá, você tem que começar a entender agora, temos que retomar como funciona a esquerda. Nós até falávamos aqui antes de começar o jornal nos bastidores. A esquerda, ela tem grupos. O PT é uma confederação de pequenas tendências ideológicas, né, que se unem em torno do Lula. O PT é isso. Mas a esquerda também tem subdivisões. Aí tem lá, Pedroso, a esquerda festiva, que aquele pessoal gosta da festa, né, que faz a confusão ali. Tem a esquerda funcionária, que é o pessoal do contra-cheque, que se não tiver o contra-cheque gordo não fica, não defende, não faz nada. Tem a esquerda ideológica, essa sim, aquela que vai para o cacete, para discussão. A esquerda tem essas caras. E a gente percebe, quando a Bia faz a leitura dos nomes, que essas caras estão todas confirmadas ali. Esses grupos estão todos ali presentes nessa composição do novo governo. Vou falar dos paranaenses, que é o que interessa aqui no nosso quintal, né? Os nomes confirmados ontem trazem ali o núcleo duro jurídico do PT. Nomes ali perto de Lula. O Manuel Caetano, por exemplo, que é um advogado respeitado aqui no estado, professor da Universidade Federal do Paraná, um homem culto, um homem inteligente, e era o advogado pessoal de Lula. O Manuel Caetano foi praticamente todos os dias na prisão aqui de Lula na PF para conversar com ele, para despachar ali as questões da defesa e assim por diante. Assim como o Luiz Carlos Rocha, que é conhecido como Rochinha, um advogado também bem conhecido na cidade, o Breda, que foi ex-presidente da OAB Paraná, e a Carol Proner, que também é uma advogada competentíssima, mas ficou mais conhecida por ser a ex-mulher do Chico Buarque. Pouca gente sabe disso, né? Ela que é também aqui do Paraná. Então, esses novos nomes do núcleo jurídico dessa transição, o Paraná tem grande presença, e até por isso, Pedroso, esse pessoal todo se aproximou muito de Lula durante o tempo que ele passou aqui por Curitiba. E os outros nomes ali também, pessoal mais ligado ao MST, né? Você tem ali o Vanderlei Ziger, também tem o Robson Sebastião Fórmica. Então é um pessoal, esse sim, mais ideológico. Aí é o pessoal que vai para a linha de frente, é o pessoal que, em última análise, compõe lá o exército do Stedley, que o Lula se refere volte e meia. Vamos acompanhar de perto para ver como é que esse time vai trabalhar lá em Brasília. Olha, Mark, quando eu acompanho essas notícias da transição, eu me tomo um misto de sentimentos. O primeiro deles é de surpresa, tá? Eu confesso, eu acompanho política, faço análise política há bastante tempo, mas eu ainda consigo me surpreender. Porque assim, como eles conseguem? Veja só, a quantidade de pessoas que estão nesse grupo, nessa comissão de transição, que em algum momento tiveram enroladas, implicadas em delação, em problemas, sabe, dificuldade com a justiça, tanto do governo federal quanto passaram por outros governos estaduais, é impressionante e não tem o menor pudor disso. Você trazer assim, olha, tem a esquerda de várias matizes, a gente tem que inaugurar que também tem a parte da esquerda da carceragem, será que talvez seria um bom termo? Que já tiveram ali problemas com a justiça? Porque eles inauguraram, nessa comissão de transição, coisas tão bizarras que eles já começam não seguindo a lei, Mark. É importante que nosso ouvinte acompanhe o seguinte, a transição de governos, ela foi implantada pelo Fernando Henrique com a seguinte visão: você precisa garantir que os serviços funcionem, que o futuro governo tenha informações para que quando eles de fato assumirem, não tenha nenhum tipo de apagão na gestão pública, ou seja, que as pessoas não sejam prejudicadas. Para que depois, então, eles assumem, têm as informações e vão tocando aos poucos, se inteirando. Agora, qual é a previsão disso? São 50 cargos, tá? São 50 cargos que são criados temporariamente para isso e as pessoas ali ocupam, buscam essas informações. Na época que o Bolsonaro assumiu, na transição ali Temer-Bolsonaro, ele usou 31 cargos nesse processo de transição. Agora, o PT ele inova, ele não segue a lei, e eles já estão em mais de 280. A expectativa é que passem dos 300, Mark, nessa comissão de transição. E qual é o problema? Você, nesse momento, tem informações sensíveis. Por que você tem 50 cargos nomeados? Porque algumas informações só podem ser repassadas para servidores públicos efetivos. Talvez essa esquerda de contra-cheque.
Tá, mas não satisfeito com isso, o PT quer contemplar. Daí você vê lá, blogueiro, você vê o Janones, você vê Renan Calheiros, você vê Bela Gil, você vê a Bela Gil, tá falando ali das coisas. E pra mim ontem foi a coroação de quão esquizofrênico em alguma medida essa comissão de transição. Eles nomearam o Freixo, Mark, não para a área dele, que ele teoricamente discute segurança, tem uma visão mais consolidada nessa área, relatou a CPI das milícias. Não, nomearam o Freixo, sabe para quê? Para o turismo. Então você percebe que as grandes áreas, os grandes debates, eles estão absolutamente confusos. E os bastidores, quando eu trago uma apuração sobre isso, tento buscar informações a respeito disso, Mark, é que está uma verdadeira confusão. Parece uma torre de Babilônia, que essas várias facções da esquerda não conseguem conversar direito e não tem quem os coordene. Ou seja, eles esperavam que o trabalho tivesse mais avançado, mas no final o que tem prosperado é a briga e a discussão por cargos. Isso sim não me surpreendeu. E até porque é o seguinte, né? Eles colocaram o Alckmin como o maestro desta equipe de transição, mas ele não é respeitado pela esquerda. A esquerda olha para o Alckmin ali como alguém que está cumprindo um papel quase que figurativo. O papel do Alckmin era conversar com o mercado, era dar alguma segurança à questão econômica, coisa que ele não vem conseguindo fazer. Que é a prova disso? Estou aqui, ó, matéria do Estado de São Paulo desta manhã. Os economistas ficaram de fora da discussão da tal da PEC da pecanha, né, que brincam, né, que é a PEC da transição. Então, o André de Lara Rezende, o Guilherme Melo, o Nelson Barbosa, o Pércio Árida, que seriam aí os representantes do mercado nessa equipe de Lula, não estão no debate da PEC da transição. Por que não estão? Porque não poderiam nem estar, porque eles defendem outras coisas. Pelo menos a história dos quatro aqui, principalmente o Pércio Árida, não compõe participar de uma discussão que prevê furar o teto de gastos, que prevê irresponsabilidade fiscal, que quer que durante 4 anos fique de fora aí quase 100 bilhões por ano de discussão para pagar auxílios e outros programas sociais. Então você veja que muita coisa ali é figurativa. Muitos desses nomes aí, como o Pedro explicou, tá ali para fazer festa, para tirar foto. O Centro Cultural Banco do Brasil nunca foi tão festejado. É um lugar administrativo, gente. A imprensa botou até drone lá. E olha só, o centro do governo é aqui. E olha aqui a salvação do Brasil. A euforia de alguns canais de televisão chega a ser emocionante. Você fica feliz pelos caras. Olha, o cara tá realmente comemorando. É isso. Serão 4 anos aí que nós vamos acompanhar de perto o trabalho de todo esse pessoal.